Portanto, caros companheiros e amigos, estimados concidadãos, começo por felicitar o nosso movimento Alternativa Com, os seus membros, apoiantes e simpatizantes, pelo terceiro aniversário da sua fundação. Felicito igualmente a nossa associação Abrantes com Alternativa, suporte institucional e instrumento organizacional do movimento Alternativa Com, Grupo de Cidadãos e Eleitores, pelo seu segundo aniversário. Estamos todos de parabéns e, sobretudo, está Abrantes de parabéns, pois foi por Abrantes e só por Abrantes que nos constituímos. Já levamos 3 anos de dedicada e comprometida luta em prol do bem comum, luta política, cívica e democrática, e que por cá andaremos enquanto tivermos saúde e for essa a vontade dos abrantinos. Com a coragem e a determinação que nos levaram a criar o movimento Alternativa Com, concorremos às eleições autárquicas de 2021, mas o nosso trabalho em benefício de Abrantes, da cidade, do Conselho e das Freguesias, iniciou-se logo a 11 de novembro de 2019, percorrendo até ao dia das eleições e, subsequentemente, o difícil e desafiante caminho das pedras, marcado pela necessidade de adaptação rápida e sistemática às condições inopinadas que iam surgindo, incluindo uma violenta e desconhecida pandemia, a qual nos meteu em casa e nos impediu de comunicar com os nossos concidadãos com a proximidade física que desejávamos. Sendo empenhados e competitivos, mas não ansiosos nem obstinados, nunca esquecemos para que de facto deve servir o poder e para que deve servir a oposição. Em ambos os casos, servir a comunidade. De facto, serve-se a comunidade no poder e na oposição. De modos diferentes, é certo, mas ambos indispensáveis. Não nos interessa, por isso, o poder pelo poder, e muito menos o poder pessoal baseado em qualquer deslumbramento ou culto da personalidade. Tal como não nos interessa a oposição pela oposição, baseada em manifestações folclóricas e na crítica gratuita e infundada do constante bota abaixo. Para nós, estar na oposição é mostrar permanentemente um espelho e uma janela. Um espelho que reflita e devolva ao poder a imagem do que faz ou não faz e suas consequências. E uma janela transparente que mostra ao poder o que deveria fazer ou fazer melhor. É assim que estamos na oposição, respeitando quem está legitimamente no poder. E se esse for o desejo dos abrantinos, estaremos um dia no poder, respeitando quem está na oposição. Respeitando, mas nunca confundindo respeito com respeitinho, entre aspas. Isto é, nunca sendo temerosamente reverentes ou subservientes, nem esvaziando de sentido ético democrático o acatamento e a observância dos preceitos legais. Este primeiro Fórum Democrático vem na sequência de outras importantes iniciativas cívicas e políticas promovidas pelo movimento Alternativa Com, e é mais um exemplo da importância que damos à democracia e ao edifício que o alicerça, que o corporiza e protege. Todos sabemos que a democracia é, por natureza e definição, um projeto sempre incompleto e imperfeito, que, se não for defendido e melhorado, pode regredir para a autocracia ou a anarquia. O que precisamos também de saber, e jamais duvidar, é que as falhas da democracia só podem ser superadas com mais e melhor democracia, incluindo a indispensável autoridade democrática. E saber também que o desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental, para ser pujante, justo, progressista e sustentável, só pode ser alcançado num ambiente firmado em bases democráticas. Sem democracia efetiva e real, sem democracia saudável e participada, não há desenvolvimento tal como o definimos. E a razão é simples. Se a riqueza é produzida pelos cidadãos e facilitada, promovida e distribuída pelo Estado, só existe riqueza se os cidadãos forem autónomos e empoderados e se os órgãos centrais e locais do Estado assumirem e se limitarem às suas responsabilidades e competências. Quando se marginaliza ou enfraquece a sociedade civil e se favorece amigos e clientelas, o desenvolvimento fica comprometido, o progresso é anémico ou regressivo
e os impactos económicos e sociais, incluindo os demográficos, são devastadores. É preciso lembrar que Abrantes perdeu, na última década, quase 13% da população e 20% de estudantes e trabalhadores. Números acima da média dos 13 municípios da sub-região do Médio Tejo. A continuarmos assim, e a tendência é de agravamento, tornarmos-nos politicamente irrelevantes e economicamente inviáveis dentro de 2 a 3 décadas, o que, em termos históricos, é já amanhã. Não é crível que a insistência nas mesmas políticas e processos falhados produza outros com melhores resultados. E não é pelo facto de a sabugice que por aí medra gabar as vestes do rei que este não vai nu, como bem observava a criança do conto de Hans Christian Andersen. E nós também observamos. Este é o espelho que temos mostrado ao poder. E como reage o poder? Acreditando no que vê. E como reage o poder? Acreditando no que vê? Não. Reage partindo do espelho. Isto é, procurando descredibilizar a mensagem e matar o mensageiro. Sem pudor, apelida a cidadania livre e participativa de, e vou citar, populista, oportunista e desordeira. E exerce bullying político sobre os adversários, recorrendo à misoginia, ao idadismo e à xenofobia. E sem coragem, quando chamada a atenção, o poder desculpa-se com a afirmação de que, entre aspas, sim, eu sou assim, vocês já me conhecem, é a minha maneira de ser. Pretendendo ver tolerado e normalizado um comportamento autocrático e antiético absolutamente repugnante. Também quando mostramos ao poder a janela, transparente, de soluções e oportunidades, sentimos o mesmo desinteresse e a mesma falta de adesão à realidade. A maior parte das propostas que apresentamos são desvalorizadas ou reprovadas. Apesar de algumas delas já terem sido aplicadas e testadas com sucesso noutros municípios comparáveis. Quem perde é, obviamente, Abrantes, como facilmente se percebe. O poder não gosta que outros tenham ideias e as apresentem, reagindo ora por rejeição, ora por apropriação, chegando a afirmar, e vou citar, só não digo os nomes porque não é isso que mais interessa, mas cada uma destas duas coisas tem nomes, que estão no poder, que, vou citar, para ter ideias válidas é preciso ganhar eleições. E que, outra afirmação, porventura mais grave, a circulação de ideias e de publicações, no nosso conceito, deveria ser seriamente ponderada pelas autoridades, em defesa da higiene social. Isto lembra agora qualquer coisa. Estas afirmações seriam cómicas se não fossem trágicas. Mas dão um mote para fazer uma breve referência ao humor na política. A ironia e a sátira política são tão antigas quanto a própria política e reconhecidas como direito universal à liberdade de expressão, ajudando a quebrar o medo e a mostrar como os políticos autocráticos, desejosos de se mostrar fortes, inteligentes e gentis, são afinal, e geralmente, frágeis, grosseiros, inscientes e cínicos. Sir Thomas More afirmou um dia que se o diabo, esse espírito orgulhoso, não suporta ser motivo de chacota. O machado absolutista de Henrique VIII tratou logo de corroborar a asserção, não sei antes, ainda com o pescoço, não sei que antes, ainda com o pescoço, o autor de Utopia tenha declarado: sou o bom servo do rei, mas de Deus em primeiro lugar. Deus aqui, naturalmente, é ético e democrático. Reza a história que Abrantes terá tido, com a conquista da liberdade e democracia, várias publicações regulares de humor político, que entretanto desapareceram. O que aconteceu ao nosso sentido de humor? Ao ponto de o poder atacar aberta e violentamente com a alternativa bom, por um genuíno e inofensivo meme, a que ainda por cima o nosso movimento é totalmente alheio. O que é verdadeiramente grave do ponto de vista democrático? A crítica mordaz que pode e deve ser feita à sistemática tentativa de silenciamento e obliteração da oposição,
ou a ameaça descarada de acabar com o período que é legal, diante da ordem do dia e com a transmissão pública online das decisões autárquicas. Uma palavra final para este tempo que vivemos de alguma desilusão e afastamento da política, por parte dos cidadãos. Já nem falo do meu, também não posso falar de tudo. Importa perceber que o aparente desinteresse de muitos é apenas uma forma diferente de acompanhar o fenómeno político, exigindo de nós maior perspicácia e estratégias mais criativas para conquistar as suas mentes e corações. E dizer que o importante é cada um fazer a sua parte, sem esperar que os outros façam a parte deles. Na minha opinião, há demasiada comparação social e dependência comportamental em função dos outros. Estamos sempre a comparar-nos com os outros e a agir ou não agir por causa dos outros, atribuindo sistematicamente culpas, mas ignorando as responsabilidades que todos têm. Devemos ser mais confiantes, autónomos e empoderados, cada um cumprindo a sua parte. Aos políticos e autarcas cabe escutar, compreender e responder às justas aspirações dos cidadãos, envolvendo-nos nos processos participativos e decisórios. Aos cidadãos compete apoiar, escrutinar e exigir dos políticos e autarcas, com consciência de que estes são seus representantes e não seus substitutos, esta diferença é fundamental, seus líderes e não seus chefes, ou pior, seus amos. Caros companheiros e amigos, estimados concidadãos, é um orgulho pertencer ao movimento Alternativa Com e nele trabalhar por Abrantes e pelos Abrantinos. Obrigado. Obrigado.